Meu nome é Caroline Almeida, Caroline Silva Almeida Santos. Vocês podem me chamar de Carol Almeida. Tem alguém aqui que não me conhece? Ó o Fábio, o que menos me conhece aqui. Pois amém. Sou mãe de 2 bebês lindos, sou casada, lidero o Ministério de Dança. Se você se identifica, entende que é o seu chamado. Nosso chamado é pregar, né? O ID. E você se identifica com as artes, a dança, você pode estar me procurando. Nós estamos precisando de pessoas. Amém? E hoje o tema da minha mensagem vai ser: onde está Deus? Onde está Deus? Vocês já se questionaram? Já passaram por alguma crise? Alguém aqui já passou por alguma crise e fez esse questionamento? Onde Deus está? Alguém? Eu acredito que essa crise tem sido a crise de muitas pessoas. E eu queria que nessa hora você fechasse seus olhos. Eu vou colocar um instrumental. Eu queria pedir só para começar o instrumental. E pode aumentar o instrumental mesmo, para esperar? Tá bom. E eu queria que nessa hora você fechasse seus olhos e você imaginasse o céu. Você consegue? Eu botei esse instrumental porque eu amo adorar com o instrumental. Acho que é porque eu sou clássica, né? Professora de balé. Mas eu queria que você sentisse os céus bem pertinho de você. Começasse a contemplar a grandeza. Quando eu escuto esse instrumental, é como se eu conseguisse sentir a grandeza de Deus. Como o céu é grande, como aquele que criou esse céu é tão grande e poderoso. Você consegue imaginar esse Deus que te criou? Você consegue imaginar o tamanho dessa grandeza desse Deus? Eu queria que nessa hora você se concentrasse no céu. Imaginasse o tamanho de Deus. Aquele que tudo vê, aquele que tudo criou, aquele que tudo sabe. Nesse momento você consegue lembrar de quantas vezes você já questionou a Deus? Consegue lembrar: Deus, por que não eu? Por que aquele outro tem mais e eu tenho menos? Por que a vida daquele rapaz ou daquela mulher parece tão fácil, tão bonita, e a minha parece tão difícil? Por que aquela pessoa que nem tem uma vida contigo tem uma vida tão frutífera aparentemente e a minha não? E pode abrir os seus olhos. Vocês conseguiram imaginar o céu? Conseguiram pensar em tudo que eu questionei você? Eu queria que nessa hora você abrisse a sua Bíblia em Salmos 73. A minha versão é King James. Pode ser que vocês vejam uma diferença assim, quase nada, né, gente? Tô brincando. Salmos 73. Quem for encontrando vai falando amém. Vixe, tão ruim de Bíblia, gente. Cadê? Se puder passar aqui. Salmos 73. Amém. Aí agora, vocês vão se concentrar naquilo que eu vou falar, naquilo que eu vou ler. Eu gosto de ler escutando um instrumental assim, porque eu sinto assim adrenalina. Não sei vocês, mas é como se eu sentisse que o céu está se movendo, porque eu estou lendo aquele capítulo com aquela música no fundo que me lembra o céu. Vocês conseguem entender isso? Quando eu tenho o meu momento com Deus, é assim. Eu escuto um instrumental que me marca, como se eu estivesse ouvindo os anjos ali cantando.
E pode aumentar um pouquinho mais, você vai dar conta de me ouvir. Nós vamos ler. Salmos 73 fala assim: com toda certeza, Deus é bom para Israel, ou seja, para todos quantos cultivam um coração sincero. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por crises e sofrimentos, e têm um corpo esbelto e saudável. Estão livres dos fardos cotidianos impostos a todos os mortais. Não são atingidos por doenças como a maioria das pessoas. Por isso, a soberba lhes serve de colar, e em seu orgulho se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade, assim como da sua mente transbordam todos os ardis. Eles zombam e suas palavras são repletas de malícia. Em sua arrogância, exaltam a própria corrupção. Contra os céus, dirigem as palavras de suas bocas, e pela terra fazem espalhar a maldade de suas línguas. Por isso, seu povo se volta para eles, e se delicia sorvendo suas palavras até saciar-se. Eles questionam: acaso poderá Deus saber disso? O Altíssimo se ocupará desses assuntos? Assim são os ímpios, sempre seguros, acumulando riquezas. Pensando dessa forma, em vão conservei puro coração. Pensando dessa forma, em vão conservei puro coração e lavei as mãos em sinal de inocência? Para que me atormento o dia todo e sou repreendido toda manhã? Caso levasse a efeito me expressar assim, eu teria renegado a linhagem de teus filhos. Todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças, até que entrei na casa de Deus. Vou repetir. Até que entrei na casa de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Na verdade, tu os colocas em terrenos escorregadio e os fazes cair na destruição. Como são destruídos de repente, absolutamente tomados de terror. São como breve sonho que se vai, assim que acordamos. Quando te levantares, ó Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no meu íntimo curtia inveja, era eu um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era semelhante à de um animal irracional. Contudo, sempre estou diante de ti. Portanto, tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges de acordo com os teus desígnios, e no fim me acolherás em glória. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. Embora minha carne e meu coração definhem, Deus é a rocha do meu coração e minha herança para sempre. Eis que perecerão os que de ti se afastam. Tu exterminas a todos os que te rejeitam. Eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposito minha plena confiança para proclamar todas as tuas obras. Amém? É grande, mas eu li esse salmo tantas e tantas vezes e eu fui profundamente ministrada. Pode diminuir um pouquinho o som? Talvez vocês não tenham o hábito de ler, gostam de ler em silêncio, mas para mim é uma das coisas que funciona, sou eu colocar um instrumental, quando eu me sinto assim, altamente ministrada. Eu gosto muito de botar um instrumental para que o Senhor continue ministrando no meu coração e trazendo clareza. E como eu falei para vocês, o tema da minha ministração é Onde Está Deus? Aqui esse salmo foi feito por Asaf. Não sei se na Bíblia de vocês, mas lá embaixo do título tem.
O título da minha está A Prosperidade e o Fim dos Ímpios. E lá embaixo, um salmo da família de Asaf. E quem foi Asaf? Asaf foi um músico importante da época de Davi. E ele foi nomeado pelos principais levitas como responsável pela música, juntamente com Etã e Emã, quando a arca foi transportada da casa de Obed-edom para a cidade de Jerusalém. Você deve ter percebido que nesses salmos, ele questiona a Deus por que os ímpios, os homens maus, eles frutificam, eles florescem, eles não têm dor de cabeça, vamos dizer assim, eles não passam por dificuldades, enquanto ele, que é alguém que todos os dias faz uma autocorreção, todos os dias caminha para estar bem com Deus, vive coisas tão difíceis. E eu acredito que nesse momento Asaf devia estar passando por algum problema muito sério, por alguma crise interna, e ele começou a questionar a Deus, como pode alguém ser mau e Deus não fazer nada? Deus permanecer deixando que aquela pessoa faça maldade. Nesse salmo ele viu os injustos, pessoas que desrespeitavam a Deus prosperando, pessoas que insultavam, inclusive ele cita tudo isso, pessoas que insultavam a Deus tendo uma vida boa, com riquezas. Aparentemente essas pessoas não passavam por crises e sofrimentos. E tinham um corpo esbelto e saudável, como nos fala nos versículos do 3 ao 13, quando ele descreve o que as pessoas que não vivem uma vida com Deus, não têm uma vida reta, vivem. Quando ele fala no versículo 3, porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade desses ímpios. E aí ele fala que eles também zombavam de Deus, né? Questionavam, aonde está Deus? Será se Deus vai se importar de ouvir o que eu estou fazendo, de ver o que eu estou fazendo? E hoje eu quis trazer, colocando no nosso cotidiano, quantos de nós já olhamos para a vida? Vamos dar um exemplo mais claro. Eu vou levar para o lado da política. Não quero brigar por política, tá bom? Mas quantas vezes a sensação de, meu Deus, cadê a tua justiça? Né? Quantas e quantas pessoas estão morrendo nos leitos e essas pessoas estão enriquecendo à custa de outros. Parece que elas têm uma vida tão boa e nada lhes acontece. E às vezes nós olhamos para alguém que nós conhecemos, que nós sabemos que tem uma vida errada, e a gente olha para aquela pessoa e fala assim, Deus, como pode? Eu, tua filha, teu filho, corro atrás, trabalho bastante, e eu não tenho nenhum emprego, eu não tenho nem às vezes o que comer diariamente, passo por dificuldade, às vezes eu não tenho nem dinheiro para pagar a conta, e aquela pessoa que faz o mal, ela está ali só luxando, vivendo uma vida como se o Senhor nem existisse. Ela fala coisas terríveis contra o Senhor e o Senhor não faz nada. Cadê a tua justiça, Deus? Por que que eu preciso sofrer e aquele outro não? E quem já passou por isso? Só eu que já passei por essas crises? Ai, então está todo mundo aqui pecador, igual eu. Então, às vezes, nós estamos nessas crises e aquilo nos leva a desanimar. Às vezes, estamos perdidos e desanimados, olhando para nós e os frutos que estamos dando. E sentimos inveja das facilidades em que esses outros vivem. Sentimos inveja de poder ter o que eles possuem. Abra sua Bíblia, no mesmo capítulo, no versículo 16. Fala assim, amém? Posso ler? Lá no versículo 16 fala assim, todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças. Asaf, ele fala que estava muito difícil entender. Quando ele tentou entender, quando a gente faz alguns questionamentos, a gente tenta entender o porquê. Eu falo isso porque eu me questiono muito algumas coisas. Então, normalmente, quem se questiona muito, passa muito tempo pensando. Não é verdade? Isso é típico de melancólico.
Então, quem não sabe que é melancólico é um temperamento, né? Então, normalmente quem é melancólico se questiona, faz inúmeros questionamentos. E Asaf disse que quando ele tentou compreender de forma natural, vou colocar com as minhas palavras, de forma natural, ele percebeu que aquilo estava muito acima do seu entendimento. E lá no versículo 17, continuando, fala assim, Asaf diz assim: até que entrei no santuário de Deus. Onde ele entrou? No santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu lanças em destruição. Lá no 18, agora no 19, fala assim: como cai na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. E no versículo 20 também fala: como um sonho quando se acorda, assim, ó Deus, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Asaf, em seu momento de crise, ele procurou quem? Quem ele procurou? O Senhor. Ele passou por aquele seu momento de crise e ele questionou Deus e o mundo. Mas quando ele se deu conta daquilo que ele estava fazendo, ele entrou no santuário de Deus. E o que eu entendo? Que Asaf, ele procurou, vamos levar aqui para a nossa vida, ele procurou ter um relacionamento com Deus, para entender assim, o que o Senhor tinha a respeito para falar. Asaf, em seu momento de crise, procurou a Deus para entender por que Deus parecia ser tão injusto e tão passivo. E em um momento de relacionamento com Deus, ele conseguiu entender um pouco da grandeza desse Deus. Um Deus relacionável. Não sei nem se essa palavra existe. Existe, gente? Um Deus relacionável. Um Deus que ama se relacionar com o seu filho. E assim ele percebeu que a compreensão de tais coisas estavam distante dele. Mas ele conseguiu, Asaf, conseguiu ter a percepção do tamanho do Deus a qual ele servia. Aleluia! Asaf, mesmo diante de suas dificuldades, ele conseguiu entender que o Deus dele era muito mais poderoso do que qualquer injustiça, de qualquer falha do homem. Era um Deus justo, um Deus poderoso, e que muito melhor do que o fim daqueles homens seria o fim dele, vivendo na eternidade com Deus. Asaf parou de olhar para os ímpios com um olhar de inveja e passou a fixar seus olhos em Deus. Com isso, pôde perceber que, muito além de sua visão deturpada quanto àquilo, existe um Deus justo, que tudo vê, tudo sondas e tudo conhece, e que também conhecia o coração dele. Vamos lá para o versículo 23? Então vamos lá, fala assim: contudo, sempre estou diante de ti, portanto, tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges de acordo com os teus desígnios, e no fim me acolherás em glória. A quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Embora minha carne e meu coração definhem, Deus é a rocha do meu coração e minha herança para sempre. Eis que perecerão os que de ti se afastam. Tu exterminas a todos os que te rejeitam. Eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposito minha plena confiança para proclamar todas as tuas obras. Asaf entendeu que a queda daqueles homens maus aconteceria muito em breve. Porém, como eu comentei, mais certo do que o fim daqueles homens, ele tinha certeza daquilo que ele carregava em Deus, de que aquilo que ele carregava em Deus valia muito mais. Asaf olhou para o poder de Deus e conseguiu entender que a sua felicidade estava
em estar na presença de Deus, e que não havia nada nessa terra e nem nos céus que o despertasse em desejo de estar com o Senhor. Não existia nada que o levasse a estar distante dele com Deus. Agora nós vamos lá para o versículo 24, que fala assim: Tu me diriges de acordo com os teus desígnios, e no fim me acolherás em glória. Mesmo que diante dos seus olhos você se questione aonde Deus está, olhe para Ele e busque ter certeza que a sua maior riqueza será encontrada nos céus. Amém? Chegará o tempo e a hora em que aqueles que praticam o que Deus abomina sofrerão da sua queda. Mas pare para pensar e refletir em sua vida e comece a sondar o seu coração. As suas mãos estão limpas? O seu coração está limpo? O que você tem oferecido para Deus? Você tem tido uma vida com Ele? É isso que o Senhor vai lhe cobrar lá no final. E é isso que precisa valer mais. O que você tem carregado diante da presença do Senhor? Você prefere ter um final repetindo, destruidor, doloroso, igual aqueles homens, como a Bíblia fala, e nós conhecemos muitas pessoas que, se não se arrependerem, vão viver assim? Ou você quer ter um final majestoso, com a sua salvação, crendo que mesmo com as dificuldades, o Senhor está contigo? Aqui nós entendemos, com toda a história de Asaf. É Asaf mesmo o nome? Eu sou ruim de memorizar. É Asaf. Asaf, ele nos ensina 3 coisas. Como eu li muito, pode ser que dificulte você entender. Então eu vou falar 3 pontos que Asaf me ensina, que o Senhor me ensina no capítulo 73 de Salmo. Ele diz que ele nos ensina que é muito melhor ter a felicidade por estar na presença do Senhor, que é muito melhor termos a certeza de que os céus nos pertencerão na glória, e é muito melhor ter a certeza de que Ele nos sustenta, mesmo sendo nós pobres, pecadores, sujos e tão diferentes daquilo que Ele nos escolheu e nos criou para sermos, mas que a sua graça nos alcança diariamente, mediante o seu perdão e o nosso arrependimento. Então, Asaf nos ensina que nós precisamos parar de questionar a Deus, parar de ter inveja daquele que não tem uma vida agradável aos olhos de Deus e começar a pontuar o que essas pessoas colherão lá na frente e o que eu quero colher em Deus. É muito melhor, muito mais valioso estar na presença do Senhor. Por mais que nós passemos dificuldade, por mais que nós passemos por lutas, mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus justo, zeloso, cuidadoso, misericordioso. Aleluia! Eu prego muito rápido, foi 15 minutos pregando. Mas eu queria que você fechasse seus olhos. E eu queria que botasse acho que a terceira música.